Neemias capítulo 5. Neemias defende os oprimidos. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então, prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte. Os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então, chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois, sacudi as dobras de meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo, mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram 1 boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinho de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. A oposição continua. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer um mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia:
Há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que esta informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meretabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar esta profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Os construtores terminam o muro. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e a Hananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia, mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço. Deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar a guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Neemias registra o povo. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamane, Mardoqueu, Bizã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Paate-Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 648. Da família de Bebai, 628. Da família de Asgade,
2.322, da família de Adonicã, 667, da família de Bigvai, 2.067, da família de Adim, 655, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Hassum, 328, da família de Bezai, 324, da família de Jora, 112, da família de Gibar, 95, do povo de Belém e Netofa, 188, do povo de Anatote, 128, do povo de Bet e Asmavete, 42, do povo de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, do povo de Ramá e Geba, 621, do povo de Miquimás, 122, do povo de Betel e Ai, 123, do povo de Nebo Ocidental, 52, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254, dos cidadãos de Harim, 320, os cidadãos de Jericó, 345, os cidadãos de Lode, Hadid e Ono, 721, os cidadãos de Senaá, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio. Da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1.052. Da família de Pazur, 1.247. Da família de Harim, 1.017. Estes são os levitas que regressaram do exílio. Das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodovias, 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio. Zia, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslute, Meida, Harza, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Ratifa. Os descendentes destes servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias, Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Rabaías, Racós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8.006 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro
e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel.